Isaías capítulo 61. Eu estou meio gripado, né? Belém, Pará, em geral, é muito quente, né? Tem que estar debaixo do ar-condicionado ou do ventilador. Eu fiquei debaixo do ventilador a semana toda, né? E mudança de clima. Já chegando em Brasília, você sente, né? Mas eu até cancelei o culto de ontem em Santa Maria do Herval, porque eu não estava... Se eu fosse ontem lá, não ia poder vir hoje aqui. O pastor Osmar vai estar conosco, né? No dia 16 e 17. 16 em Gravataí e 17 aqui. Aqui será à noite, em Gravataí também será à noite. Está na internet os horários e os locais no qual o pastor Osmar vai estar passando, né? Curitiba, Blumenau, Criciúma, Gravataí e Sapucaia. E os irmãos aí no interior, né? Santa Maria, Pelotas, Bom Jesus, Jaquirana, Caxias e Lajeado, venha para estar no culto conosco nos dias do pastor Osmar aqui em Gravataí. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Agora São Lucas capítulo 4, versículo 16, o cumprimento dessa escritura, né? Chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Foi-lhes dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, ou fechando, tornou a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Verso 24. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. E a nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Grande Deus, que não tenhamos o espírito daquele povo, Pai, rejeitadores da palavra. Chegaram a um ponto de expulsar-te da cidade. Levaram o cume de uma montanha para te matar. Mas o Senhor saiu do meio deles, operou alguns milagres ali. Senhor, nos ajuda nesta noite, fale conosco,
em alguns pontos, Pai, da Tua palavra trazida através do Teu profeta, para nos esclarecer e nos tirar, Senhor Deus, do mar de dúvida que está este mundo. Dei força, graça para cada um e abençoa os Teus filhos em toda parte, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podia sentar, meus irmãos. A Escritura ainda diz que Jesus, quando aquela Escritura foi cumprida, ele curou alguns enfermos. São Marcos 6, verso 4. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podiam fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Aonde cumpriu a visão da tenda? Nós sabemos que é um tema debatido no mundo da mensagem hoje, na África, por toda parte. Há milhares esperando que o irmão Brana retorne para que essa visão da tenda se cumpra, o irmão Brana ressuscite e dê uma volta ao mundo pregando, curando enfermos. Mas isso não vai acontecer. O que nós vamos mostrar aqui é algo que aconteceu. A profecia sempre se cumpre de uma forma muito simples. Não é como nós pensamos, né, que Deus vai cumprir a sua palavra. Os americanos estavam esperando, depois da morte do irmão Branham, que ele ressuscitasse em 3 dias. Como não aconteceu em 3 dias, esperaram 3 meses. Como não ressuscitou em 3 meses, tiveram que sepultar. Mas o espírito da doutrina da ressurreição isolada continuou, foi indo espalhando pelo mundo, né? Da ressurreição isolada veio a dualidade, que muitos creem que o pai é um, o filho é outro, separado, e vários outros grupos e linhas. Você sabe que o irmão Brana, quando se converteu, ele tinha também dúvida, né? Ele pensou que Deus, a palavra, a verdade estava na Igreja Católica. Ele disse: quando eu vi, não estava. Ele foi na Metodista, também não estava. Na Batista, também não estava. Ele fala isso no selo, 7º selo. Aí algo lhe disse lá no coração: nenhum lugar deste na palavra. Agora, nós sabemos que irmão Brana era um homem. Jesus foi um homem, mas um homem diferente. Não veio por meio do desejo sexual. O irmão Brana já veio por meio do desejo sexual, mas era um homem também. E por ser homem, você falha. Todo homem falha. A Bíblia diz que não há um justo e não há nenhum sequer. Agora, a palavra de Deus não falha. Você tem que ver que uma coisa é o homem, outra coisa é a palavra. O homem falha, mas a palavra não falha. Porque Jesus estava o quê aqui? Admirado da incredulidade deles. Podiam traduzir a palavra admirado por espantado da incredulidade daquele povo. Foi por isso que ele disse: tinha muitos leprosos nos dias de Eliseu em Israel, mas um só foi curado, um gentio, um que veio de longe, Naamã, Sírio. E os demais não foram curados. Existiam muitas viúvas nos dias de Elias, mas Elias foi enviado a apenas uma, a de Sarepta de Sidom. E as demais, ele não foi enviado a elas, só foi enviado àquela. E voltando novamente à tenda, nós vamos apenas ler a mensagem.
É como eu sempre digo a vocês, né? Leia sua Bíblia, leia a mensagem. Eu terminei de ler o livro dos 7 selos, aí voltei a ler o livro dos 7 selos novamente. Terminei de ler o livro dos 7 selos hoje, vou continuar lendo novamente, porque eu comecei a descobrir muita coisa. Se você encontra uma mina de ouro e você tira 1 quilo de ouro, o que é que você faz? Vai largar a mina para trás? Não, você vai escavar mais. Você vai encontrar mais coisas ali. E assim é a palavra de Deus. Você nunca deve, é uma fonte inesgotável. Você nunca deve parar de estudar ela. Eu notei uma coisa, que o irmão Branham, quando ele estudava a palavra, ele estudava em oração. Ele orava. Ele não saía dizendo, Deus me falou isso. Não, primeiro ele ia examinar. Ele ia examinar escritura por escritura para ver se tudo se encaixava. Porque o que o povo está esperando? Porque eles confiam em você, pastor, evangelista. Ele segura nas suas palavras, diz o profeta, entre a vida e a morte. Eles creem que essa palavra é verdadeira. Agora, o irmão Branham vinha falando sobre essa tenda muitos anos. Várias pregações. Nós vemos ele falando sobre essa tenda na mensagem Véu Adentro, pregado nos anos 50. Ele falando dessas 3 puxadas. E ele vinha falando. Porque nós não podemos ser como aqueles que voltam atrás, que recua. Que a alma de Deus não tem prazer em nós. Como o povo de Israel que estavam tentando voltar para o Egito novamente. Gente, eles estavam passando, eles passaram pelos amalequitas, pelos amonitas, pelos moabitas. Nós viemos do catolicismo, do pentecostalismo, nós viemos pelos dualistas, passamos por essas tendas, passamos por esses movimentos, movimento da ressurreição isolada, mas não voltamos atrás. Não somos daqueles que recuam. São Paulo disse, a alma de Deus não tem prazer. Você recuar, voltar a ser católico, voltar a ser pentecostal, voltar a ser metodista, você tem que avançar. Israel avançou até tomar posse da terra prometida. Até tomar posse do batismo do Espírito Santo. E assim vamos avançando. Tudo que eu preguei lá atrás da ressurreição isolada me ajudou a chegar aqui. E assim nós temos que ir prosseguindo. Mas como lhe ajudou? Me ajudou. Porque eu tinha que passar pela terra de Moabe. Senão eu não chegaria aqui. Você passa pela terra de Moabe não sendo moabita. Agora, o irmão Branham sempre falou, 7º selo 29. Agora quero deixar bem claro, toda vez que chegava a vez desses selos, tudo em que sempre criei sobre eles e li de outras pessoas, foi contrário ao que veio a mim no cômodo. Eu estava vendo essa palavra cômodo, era o quartinho que ele fala. Então você note que quando você está estudando sobre aquela visão da tenda, ele diz que ali tinha um quartinho. Ele conta sobre a visão da tenda, bem detalhado na mensagem A Véu Adentro. Ele diz, há um quartinho. E o Senhor disse, eu te encontrarei ali. Veja que as pessoas não perceberam que a visão da tenda estava se cumprindo quando o irmão Branham estava revelando os selos. Porque hoje a expectativa é que haverá muitos caminhões para carregar essa tenda. Um avião sai dos Estados Unidos, levando o irmão Branham, mais 12 apóstolos. Eu estou falando para vocês coisas que eu tenho conhecimento. E estudando aqui o 7º selo, vendo que Deus, o irmão Branham disse, você lembra a primeira mensagem que eu preguei?
Deus escondido em simplicidade. Então, essa visão, ela também tem que vir em simplicidade. Então, preste bem atenção no que ele vai nos relatando aqui, algo que eu pude vir ajuntando. E ele disse, foi ao contrário ao que veio a mim no quartinho, no cômodo. Tudo que ele disse que ele leu de outros escritores e pregadores que ele ouviu, isso foi ao contrário daquilo que ele me falou no quartinho. Porque ele disse que ele ia encontrar com ele no quartinho. E minha mente, nessa ocasião, a razão por que fiz a parte de cura esta manhã foi porque minha mente humana está ficando tão distante de minha própria maneira de pensar. Tenho procurado ficar num cômodo com as venezianas abaixadas, em uma luz acesa, e esse é o 8º dia. E nem entrei no meu carro para ir em algum lugar. Tive que ir com alguns irmãos ao banco para assinar algumas notas e coisas referente a dinheiro e coisas que tinham sido emprestadas para essa igreja. Mas voltei imediatamente e fui direto ao estudo. E o estranho é que não houve ninguém que dissesse nada. Ninguém falou nada. Saí na rua, ninguém falou nada. Ele disse, olha, normalmente eles te dão tapinha nas costas, puxam, fica em volta. Não houve nada. Foi muito fenomenal. Onde tem me alimentado, na casa do irmão Woods, normalmente aquele lugar está lotado de carros. E eles tinham 8 ou 10 pessoas diferentes que iam vir para se hospedar com eles durante esse tempo. Nenhuma delas veio. Era aqueles 8 dias que o irmão Branham ia estar ali, naquele quarto, sem nenhum barulho, nenhuma conversa. Deus não deixou nenhuma daquelas 10 pessoas virem se hospedar ali. Olha o que ele disse. E nesse instante, ele me levantou, 290 agora, já estamos mais adiante do 7º selo. E nesse instante ele me levantou. Ele falando sobre a visão da tenda. Ele me ergueu e me colocou bem alto, onde estava havendo uma reunião. Parecia uma tenda, uma catedral, de algum tipo. E olhei e havia o que parecia um pequeno compartimento, um pequeno lugar de lado. E vi que essa luz estava falando com alguém acima de mim. Essa luz que você vê ali na fotografia. Ela se afastou de mim, rodopiando assim, e foi para cima daquela tenda e disse, eu te encontrarei ali. Ele está repetindo o que ele já tinha falado na mensagem Véu Adentro. A visão que ele teve. E agora aquilo está realmente se cumprindo ali na casa do irmão Udo. E disse, esta será a 3ª puxada. Os ungidos dos últimos dias, 262, o irmão Branham disse que a 3ª puxada foi a revelação dos 7 selos. Então, se a 3ª puxada foi a revelação dos 7 selos, foi a visão da tenda. Porque ele disse, todas estão interligadas. 7º selo, 7 trovões, a visão da tenda, 3ª puxada, tudo está interligado. E há 3 coisas grandes que a acompanham. E uma foi desvendada hoje, ou ontem, e a outra foi desvendada hoje. E há uma coisa que não consigo interpretar, porque está numa língua desconhecida, mas encontrei-me bem ali e olhei direto para ela. E é a 3ª puxada aproximando-se. E o irmão Branham bate 3 vezes no púlpito. E o Espírito Santo de Deus, oh, que coisa. É por isso que todo o céu estava silencioso. Agora, ele diz, a Escritura se cumpre de uma forma simples, na simplicidade. Ele disse, volte à primeira pregação, antes de entrar no selo. Deus escondido e revelado em simplicidade. A visão da tenda não é como estão pregando e esperando. Já se cumpriu.
Houve curas? Houve na visão da tenda. Quando Isaías 61 se cumpriu, houve curas? Alguns enfermos foram curados. Mas em Isaías ali, para quem estava esperando, de repente era uma multidão que ia ser curado. Não. 2 pessoas já é o suficiente para cumprir a Escritura. Agora, como eu soube, 305, outro dia, domingo passado, fazendo uma semana hoje, quando eu estava pregando sobre seja simples, seja humilde. Lembre-se, Deus trata em coisas pequenas. Eu não entendia do que isso realmente estava falando. Agora vejo, é de maneira tão humilde. Você acharia que algo assim seria revelado no Vaticano? Mas vem exatamente como João Batista, comendo gafanhoto e mel silvestre lá no deserto. Isaías 40 se cumprindo. Malaquias 3 se cumprindo. Parte de Malaquias 4 se cumprindo. Israel estava vendo, a igreja estava vendo, os sacerdotes estavam vendo, o clero, o concílio estava vendo? Não, porque era muito simples. Era muito simples. Quando você vê um homem muito grande, Deus não está na grandeza. Não. Deus está naquela coisa muito simples. Olha o exemplo que ele usa aqui. Mas vem exatamente como João Batista. Vem como o nascimento de nosso Senhor num estábulo. Lá onde estava o boi, onde estavam os animais, as ovelhas. Um lugar que não tinha um bom cheiro. Estava cumprindo as profecias, desde Gênesis. Salmos estava se cumprindo. O que Isaías falou se cumpria naquele estábulo. O que Deus falou desde Gênesis sobre o 7º anjo se cumpria na pequena cabana. E não era um casal de crente, não. Eles eram católicos. Aí você pensa que tem que nascer num casal de crente. O diabo levantou uma tempestade de neve para matar a evidência, porque ele viu que algo estava acontecendo por causa da luz do pilar de fogo. Viu que todos os magos puderam saber que ele estava na terra novamente. Quando ele encontrou aquela vidente, aquela astróloga, melhor dizendo, no ônibus, ela disse: quero falar com você. Tem uma estrela que te segue. A mesma que guiou os magos do Oriente até Belém. Eles sabiam. Vem como o nascimento de Nosso Senhor no estábulo. Glória a Deus. Digo solenemente, a hora está próxima. Amém? Estamos aqui. Oh, que coisa! Aquele era o vaso que Deus estava usando. Era um homem. Você pode ver que no finalzinho ele disse: eu terei que ter uns dias para trazer as trombetas. E logo Deus vem e lhe corrige e disse: não, elas já foram pregadas. Mais tarde, quando você revelou ali o 6º selo, elas suaram debaixo do 6º selo. Mas o homem não sabia. A visão da tenda, ele seguiu falando dessa visão. E já tinha se cumprido. Você vai ver que depois do selo, ele segue falando. Mas já tinha se cumprido. Tinha que ter alguém para comer o livrinho. Profetizar outra vez. Colocar as coisas no seu devido lugar. Montar o quebra-cabeça. Agora, está vendo a verdade da visão de Deus. Os 7 anjos trazendo-me do oeste. Eles estavam vindo do oeste, voltando para o leste, trazendo aqui para essa mensagem essa noite. Oh, que coisa, ele disse. 331. Não conseguem ver ministros metodistas?
com sua mensagem de santificação. Olha, não consegue ver, ministro metodista, como sua mensagem de santificação estava acima daquela que Lutero pregou? Vocês, metodistas, tinham uma mensagem que estava acima da mensagem de Lutero. Lutero não conseguiu tirar com a sua mensagem o cachimbo do povo, o vinho, mas o Wesley conseguiu. Vocês, pentecostais, não conseguem ver que sua mensagem do batismo está além daquela que os metodistas pregaram? Aí ele disse: sabe o que eu quero dizer? Esta mensagem aqui está além, está acima da primeira e segunda etapa. A terceira puxada está acima. Tivemos muitas coisas que se manifestaram. 333. Isso é certo. E se há alguém que detesta o erro, e pessoas dizendo algo que na verdade são mentiras, não a verdade, eu odeio isso. O Espírito Santo não suporta mentira. Por isso Deus é luz. Onde Ele está, as trevas se dissipam. Porém eu de fato amo a verdade sólida. Não importa o quanto ela interrompa nessa direção ou naquela direção. Se for a verdade, Deus finalmente a mostrará como verdade. E se Ele não fizer isso, um desses dias em breve, então minha visão não foi certa. Agora vocês vê onde me coloquei? Quantas viúvas nos tempos de Elias? Muitas. A quem foi ele enviado? A uma. Lá em Sidom. Num lugarzinho bem insignificante. Quantos pregadores, grandes homens nos Estados Unidos, a quem Deus foi enviado, a quem Deus enviou, a quem Ele chamou, lá em Kentucky, numa humilde cabana. E o anjo o visitando desde o seu nascimento. Nós temos que seguir a palavra e ver aonde essa palavra está agindo agora. Tira o olho do homem, diz o profeta. Tira o homem disto. Coloque Deus. Veja o homem que Deus está usando. Não é o homem que está usando a Deus. Porque tem muitos homens que querem usar a Deus. Mas o homem que Deus está usando. Moneville, Aratmose, podia ver Deus usando um homem chamado William Branham. Ela não tinha dúvida nenhuma. Ela tinha o batismo do Espírito Santo. Quando o irmão Branham disse: peça o que você quer, mesmo que seja $1 milhão. Sua irmã paralítica está na cadeira de roda. Ela disse: o maior desejo do meu coração, irmão Branham, é a salvação dos meus 2 filhos. Ele disse: eu lhe dou. Ela estava vendo Deus num homem ali. Agora, Deus não muda seu parecer acerca de sua palavra. Ele continua trabalhando no homem. Olha o que ele disse. Agora vocês veem onde me coloquei? Quando será, irmão Branham? Não posso lhe dizer, eu não sei. Se for a verdade, vou repetir. Deus finalmente a mostrará como verdade. Você pode ver que no finalzinho, ele disse: quando essa fita chegar em circulação, será um motivo para correr com 10 mil dos meus amigos. Porque eles vão dizer: irmão Branham está querendo ser um profeta diante de Deus. E Jesus disse: um profeta não tem honra na sua própria pátria. Entre os seus patrícios, ele não tem honra. Ele veio ser honrado na África. Aqui, lá,
Não. Deus continua falando. Todavia, um desses dias, se nunca nos encontrarmos novamente nessa terra, vamos nos encontrar além do tribunal de Cristo. E vocês descobrirão que naquele cômodo, que naquele quartinho, a revelação vinda de Deus, exatamente como todas as demais vieram naquele quartinho. Que um dos mistérios desse selo, a razão por que ele não foi revelado, foram 7 trovões que soaram suas vozes. Aonde? No quartinho. Qual quartinho? No dia que estava estudando, orando e pregando esses 7 selos. Você não tem? Adquira. Liga para a voz de Deus. Compra. Muito barato. Não chega a R$500. Um tablet que está a revelação dos 7 selos na voz do irmão Brana. Traduzido. Isso foi tudo revelado no quartinho. Ali naquele cômodo. Ele diz, e aí está perfeitamente, porque nada sabe coisa alguma sobre isso, nem mesmo foi escrito. Assim estamos no tempo do fim, estamos aqui. Agradeça a Deus pela sua palavra. Essa foi uma tremenda semana para mim. Estou cansado, minha mente está cansada, porque eu tenho, com o melhor que pude fazer, e algo estranho acontecendo diariamente, eu fico atônito. Ao caminhar no cômodo, está ali por alguns minutos e ver algo simplesmente mudar completamente a minha opinião. Ele disse que ali naquele quartinho, sua opinião foi mudada com respeito ao primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo. Sua opinião foi mudada. Estava aproximando o tempo de Deus lhe chamar. Como estava aproximando os dias de Deus levar Elias. E aqui, eu entrava ali e apanhava as anotações, eu apanhava os livros do Dr. Schmidt, Uriah Schmidt, todos os escritores e tudo mais, e lia em seus livros, eu digo, agora, aqui está o sexto selo. Agora sim, agora achei. Aqui está o quarto selo. Agora, o que esse homem diz? Ele dizia, bem, foi isso, aquilo mais. Eu olhava aqui, pegava de outro homem. Ele dizia que era tal e tal. Parecia que eu simplesmente não dava certo. Está certo? Não dava certo com a visão. Porque aqueles anjos que levaram ele, eles tinham essa mensagem, eles tinham essa revelação, mas tinha um anjo notável. O 7º anjo. Ele era notável. Ele era diferente dos demais. Os demais, ele disse que eram normais. Era como anjos comuns, mas o 7º anjo, ele era diferente. Olha, ele disse, e parecia que eu simplesmente, isso não dava certo. Eu caminhava de um lado para outro, no cômodo um pouco, e me ajoelhava e orava. Voltava, apanhava a Bíblia, sentava, lia, caminhava de um lado para o outro. Então, de repente, quando eu ficava quieto, você já fez isso? Você que tem dúvida, debate, diz que está errado, já orou? O suficiente de ficar quieto? E ele disse, quando eu ficava quieto, eis que se revelava ligeiramente. Então eu agarrava uma caneta rapidamente, tomava nota disso dessa maneira,
o que eu estava vendo e fazendo, observando aquilo dessa maneira, até tê-lo anotado. Ele disse, era tão rápido que eu tinha que anotar o que passava. Passava ali diante dele. A sós. Por isso que ele prega a conferência com Deus. A sós com ele. Eu já vi pessoas chegar e dizer, olha, não é que eu estava escutando alguma fita do pastor Osmar, mas Deus estava me mostrando isso. Mentiroso. Deus trata com uma pessoa, meu irmão. Deus não mostrou nada disso para você. Você está enganado. E está enganando a você mesmo. Você teve que ouvir a pregação de alguém? Deus trata com o homem. Vai dizer que você sabia que o Cordeiro tinha saído do trono? Que ele subiu com um novo nome? Agora você está tentando dizer que esse nome não é Brana. Que esse nome é Jesus. Jesus é Redentor. Agora, quando fala Brana, é perfeito, é perfeição. E no quartinho, Deus mostrou tudo para ele, que foi a revelação dos 7 selos. E os 7 trovões são as revelações contidas aqui. Vamos lá. Examinai tudo, estão vendo? Eu tenho isso aqui, e eu pensava agora, há muitas pessoas que tiveram visões, há muitas que tiveram revelações. Se isso for contrário à palavra, deixe de lado, isso mesmo, deixe tudo de lado. Agora, então eu procurava isso mesmo assim, eu anotava umas coisinhas aqui, pensava, bem, agora a classe ficará contente em ouvir isto, porque está ligado aqui. Agora, vejamos o que isso diz aqui. Sim. Aqui está, bem aqui. Estão vendo? Ia verificando pela Bíblia e pondo coisa com coisa no decorrer da semana. Ia examinando pela Bíblia. Tira o tempo. Vai examinando. Tem dúvida do batismo? Examine pela Bíblia. Tem dúvida da deidade? Examine pela Bíblia. Tem dúvida da ceia? Lava-pés, examine pela Bíblia. Tem dúvida de profeta? Examine pela Bíblia. Vem examinando. Aí está, em fitas. Está tudo em fita. Está tudo aqui. O que estamos pregando hoje está tudo aqui. Só que nós já passamos pelos amonitas, os amalequitas, já passamos pelos moabitas, já estamos na terra. Já estamos tomando posse desses 7 trovões, da revelação dos 7 selos, da revelação do novo nome, da revelação da mensagem de uma só pessoa, para não ficarmos em confusão. Aí você vai querer dizer para mim, você aí do outro lado, você tem uma coisa nova, você está enganado. Deus trata com um. Isso já foi há 23 anos atrás, meu irmão. Você descobriu uma coisa nova agora? É como o homem que veio falar com o irmão Brana sobre a cura divina. O irmão Brana disse, você chegou muito tarde. Já tem milhares curados. Centenas e centenas de milhares de cura, de ressurreição de mortos. Você vem chegar agora para dizer para mim que está errado. Você vai tirar do coração daqueles que têm nascido de novo dessa mensagem ali, Moçambique, Angola e outros países da África, que eles estão saltando de alegria. Eu estava vendo essa semana, ontem mesmo, a foto deles e lembrei do irmão Brana.
Mombrana disse, muitos deles não tinham um sapato bom para colocar, nenhuma roupa boa, alguns de sapato, outros de chinelo. Eles estavam vindo de moto, de barco, para se reunir em Tete, para acompanhar esses cultos, para escutar um CD da mensagem de uma só pessoa. Isso ferve de alegria no coração deles. Havia muitos leprosos em Israel, mas um só foi enviado, a Eliseu, Naamã. Isso aí explica a mensagem desse dia. Há muitos pregadores, muitos crentes aí em Alagoas, mas essa mensagem só foi a você aí, e mais um ou dois aí, irmão Manuel Josias, irmão Gleifson aí, em Natal, Rio Grande do Norte, aí no Pará, aí em Roraima, aí em Moçambique. Oh Deus, eu não quero perder nem um pontinho. Aí está em fita, elas estão à disposição de vocês. Está aqui. Faz doutrina do tablet, mas o tablet é para vocês terem. É onde estão as mensagens. O busca que Goiânia colocou na internet é para vocês baixarem nos seus celulares, estudar as mensagens, ouvir o profeta, para não ser enganado. É como diz São Paulo, pesa sobre mim esta obrigação de pregar, de incentivar. Tanto tempo perdido em filmes, em programas, em joguinhos. A verdade, como disse o profeta Isaías, anda tropeçando pelas ruas. Uma alma faminta. Você deixa a sua alma faminta, não alimenta ela, não tira um tempinho. Não, você não tira um tempinho com Deus. Você sabe uma mãe, né, preocupada com os filhos. Quando está perto, tudo bem. Quando está longe? Você tira aquele tempinho com Deus. Estamos no fim. Não haverá mais paz do Oriente com o Ocidente. Tem que haver uma terceira guerra mundial. É a Escritura se cumprindo. Não vai se cumprir, está se cumprindo. Não estamos no século XVII. Estamos no século XXI. O homem explora o espaço, explora os mares, desafia a natureza. É o tempo que vivemos. É o fim. A Escritura se cumprindo entre nós. Surgindo os falsos ensinadores, falsos mestres, os falsos profetas, falsos pregadores, torcendo a palavra, torcendo a mente das pessoas. Eu estava vendo aqui nos selos, Mombrana, nós temos que falar com eles. Eles não vão te ouvir. Você pensa que vão te ouvir? Vou tentar salvá-lo. Não. Eles não vão te ouvir. Se eles fossem te ouvir, estariam aqui te ouvindo. Eles não são redimíveis.
Estava escutando o pastor Osmar pregando lá em Belém, falando sobre o casamento, né? Ele disse, você já está namorando essa moça, né? No namoro ela não te obedece, no noivado ela não te obedece. Larga dela, porque casado não vai te obedecer, não vai ser sujeito a você. Já vive parecendo gato e cachorro, brigando, namorando. Imagine depois casar. Então, essas fitas estão à nossa disposição. Ele disse, está à disposição do irmão Neville para ele pegar essas fitas e pregar. Ele não disse, irmão Neville, você pega essas fitas e roda para o povo. Não. Vê lá no finalzinho do 7º selo. Eu vou terminar aqui. E fiz isso conforme tudo que eu sabia, sobre companheirismo cristão, graça de Deus, para com todos os homens por Jesus Cristo. Fiz o melhor, mesmo que sabia fazer. E naquele dia que a visão da tenda estava se cumprindo, no tabernáculo Brana, em Jeffersonville, Indiana, cumpriu a parte de curas. O irmão Brana disse aqui, 329 do 7º selo. E tenho certeza que vocês notaram as coisas que têm acontecido essa semana. Você vê que no 6º selo, 371, ele disse, algo sobrenatural está acontecendo, que eu duvido que muitos tenham captado, visto. Porque eu esperava que alguém levantasse e dissesse, eu vejo. Ele disse, há muito suspense. Alguns querendo saber o que é o 1º selo, o que é o 2º selo, o que será o 7º selo, é o fim do mundo. Ele disse, houve muito suspense. Ele disse, vocês notaram? Ele disse, tudo aquilo me foi mostrado naquele quartinho, por quê? Ele disse, eu te encontrarei ali. Tenho certeza que vocês notaram aquele garotinho Colin, deitado lá nas últimas. A outra noite, aquela garotinha com leucemia. Gente, aconteceu ali de uma forma simples. Eu estou lendo aqui o 329, mais adiante eu li. O irmão Brana disse, se vocês notaram que eu preguei, Deus em simplicidade, e a sua palavra se cumpre também em simplicidade, como o nascimento de nosso Senhor. Deus te abençoe, curvamos nossas cabeças. Pai, ajuda-nos a ver essas coisas na simplicidade, na oração, enquanto nós ouvimos a tua palavra. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Ajuda essa congregação visível e a congregação invisível. Dê a graça, a bênção para cada um, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.